E aí, pessoal, vamos começar mais um podcast dos Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, o belo rosto dos Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E qual é o tema de hoje, Bolinha? Hoje vamos abordar um tema pitoresco, talvez, né? Vamos falar sobre um livro e sobre o tema do livro, que é Coisa de Rico. E chamamos o Michel Alforado para falar Alcoforado. Alcoforado. Falei. Isso, o autor do livro, inclusive. Escreveram errado aqui, tá? Não fui eu que li, tá escrito errado, ó. Olha aí, ó. Ô, Joel, ao fim do episódio, passa no RH pra dar uma conversa lá, cara. De novo. E desejo sorte nos desafios em 2026, meu amigo. Foi ótimo contar com você aqui no grupo. Tadinho. Não, mas, enfim, vamos falar sobre esse Falar assunto. sobre o livro, que é bem interessante aqui. O Joãozinho 30 tem uma frase que eu já repeti aqui no podcast muitas vezes, né? Ele falava que o espetáculo do pobre é o rico. É um rico. Todo mundo quer saber da vida do rico, né? Tem páginas dedicadas só a isso, praticamente. E se você vai olhar com milhões de seguidores. Então é interessante saber por que a gente tem, né, esse tipo de atração em observar a vida dos outros, sobretudo daqueles que estão no topo da pirâmide, digamos assim, e as coisas peculiares dessa vida. Mas antes de apresentar o nosso convidado, falar um pouco da história dele, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro deles é da oficina. Inclusive tem presente aqui pro Michel, da oficina. Para quem tá assistindo, a roupa que eu tô usando, a camisa, a calça, é tudo da oficina. Então passo lá, já faço as minhas compras, também as de Natal. Nossa árvore de Natal está recheada de sacolas da oficina que eu vou dar de presente para parentes. Eu acho que é uma marca que traz muita versatilidade e pro homem é muito bom. Você precisa ficar indo em várias lojas para encontrar aquilo que você quer. Tem desde roupas mais básicas, como essa camiseta que eu tô usando, até cortes mais sofisticados para quem precisa, por exemplo, tá impecável para uma reunião de negócios. E para quem quiser comprar com desconto, a gente tem um cupom especial aqui no Sócios, que funciona tanto na loja quanto para quem quer comprar online. É simplesmente Sócios e com isso você garante 20% de desconto. Então, para quem quiser aproveitar, deve ter um link na descrição aqui, também um QR Code aparecendo na sua tela. E outro recado é do Bitbank, a corretora que eu uso para fazer minhas compras de Bitcoin. Além de ser uma plataforma de negociação nacional, então conta com aquela isenção de R$35 mil por mês que você pode vender em cripto sem pagar imposto, ainda que tenha lucros muito altos, respeitando esse limite, é imposto zero. Isso não vai mudar para 2026, mas acabou caindo. Eles também têm um cartão que você usa na função crédito, mas na verdade é débito, você carrega o cartão na plataforma com cashback que pode chegar a 10%. E você escolhe a moeda na qual você quer receber. Eu, por exemplo, deixo em Bitcoin. Se eu for pegar os primeiros cashbacks que eu recebi desse cartão, eles mais do que dobraram de valor, porque eu deixei em Bitcoin. Então é muito interessante. E para quem não tem conta, nós temos um benefício especial. Vocês podem usar o cupom PERINI30 e com esse cupom, após negociar os primeiros R$300 em cripto, você recebe um cashback de R$30. Também tem QR Code aparecendo na tela e link na descrição. Agora apresentando o nosso convidado que vem pela primeira vez aqui no Sócios. Michel Alcoforado é antropólogo e PhD em Antropologia do Consumo, autor dos livros Coisa de Rico e De Tédio Ninguém Morre. Possui formação complementar pela University of British Columbia, Berlin School of Creative Leadership, ESPM e London College of Fashion. Fundador do grupo Consumoteca, atua na tradução de movimentos culturais em estratégia de inovação para marcas e organizações. É colunista da Rádio CBN, criador do podcast É Tudo Culpa da Cultura e host do Caoscast, ambos dedicados a mercado, consumo e comportamento. Michel, é um prazer receber você aqui no Sócios. Gente, eu que agradeço imensamente, sou fã de vocês dois, estou feliz demais de estar aqui. Bom, e para começar, o que um antropólogo faz, cara? Achei engraçado você perguntar isso. É porque muita gente entende que você está estudando comportamento, etc, né? Mas como é que é isso? E como é que você buscou essa especialização, assim, mais voltado para, no final, você virar um antropólogo do luxo, né? Então, olha... Eu li no livro, mas pro pessoal que não leu... Olha a loucura, eu era um estudante de classe média do Rio de Janeiro e meu pai achava que a gente ia fazer medicina, direito ou engenharia, como todo mundo fazia ali pelos anos 90, pelos anos 2000. E eu um dia vi um antropólogo falar na televisão, que era o Roberto da Mata, e ele falava sobre o Brasil de um jeito diferente dos economistas. Ele estava preocupado com por que as pessoas se comportavam como elas se comportam. Então, antropólogos são esse tipo de gente, esse tipo de profissional, que tem uma fixação em entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, por mais estapafúrdio que pareça aquilo que elas estão fazendo. Eu tenho certeza que vocês aqui, quando lidam com os alunos ou lidam com investidores, o cara vai lá e faz a pior escolha possível. Assim. Você olha e fala, não é possível que o cara está falando isso. Ou mesmo quando você está fazendo uma publi, você diz, eu estou te dando desconto. E o cara diz, eu acho que eu não quero não. Aí você fala, putz, por que essa pessoa está se comportando desse jeito?
O antropólogo te ajuda a entender. E eu fiz aquelas coisas que antropólogos fazem para virar antropólogo. Fiz graduação em ciências sociais, mestrado, doutorado em antropologia. Mas chegou um determinado momento que eu achei que a antropologia era boa demais para ficar presa na academia. E eu queria falar com outro tipo de gente. E aí, em 2010, eu volto para o Brasil, porque parte da minha formação foi no Canadá. Eu volto para cá e tento levar a antropologia para dentro do mundo das empresas. Então, eu abri uma consultoria, que é o Grupo Consumoteca, onde, nesse primeiro momento, a gente estava focado em comportamento de consumo. Era quando as empresas já estavam dizendo, olha, o consumidor precisa estar no centro da tomada de decisão. E hoje, mais fortemente, eu trabalho junto a grandes executivos no Brasil e na América Latina, ajudando esses caras a adaptar a estratégia das suas organizações a partir do ponto de vista do consumidor. Então, é isso. E como é que eu virei antropólogo do luxo? Virei por conta dessa pesquisa. Em 2010, o Brasil ia dar certo, vocês lembram, né? Sim. Tinha aquela euforia no Brasil, todo mundo acreditava que o negócio ia virar. Cristo Redentor na capa da The Economist. Isso, aquele momento importante, o dólar valia 1,60, os brasileiros se enfiavam em qualquer voo que parasse em Miami para comprar. Eu morava no Canadá, eu não tinha a dimensão do que estava acontecendo no Brasil, e aí chego no aeroporto de Miami, vejo um casal, o casal estava na minha frente, a imigração tinha aqueles dois momentos, você tinha que carimbar o passaporte, no outro você entregava um papelzinho que a gente preenchia correndo dentro do voo, porque sempre esquecia a caneta. E aí, naquela segunda imigração, esse casal entrega o papel pro oficial da imigração. O oficial da imigração olha para eles e pergunta, a pergunta clássica, vão ficar quantos dias aqui? E eles disseram, a gente vai ficar 15 dias. E o oficial falou, aonde? Eles disseram, Hotel Faena, aquele do dinossauro de ouro. E aí ele disse, então, mas cadê as malas, senhores? Eles falaram, a gente veio comprar tudo, inclusive as malas. O oficial não entendeu como é que alguém viaja sem uma calcinha, uma cueca, uma pasta de dente, um Dorflex, sei lá o quê. E aí leva esses caras para a salinha. E no caminho ele faz uma pergunta que mudou a minha vida, que era, caramba, né? O que esses brasileiros estão fazendo aqui? Brasileiro é assim, é rico de verdade. E aí eu falo, tenho aqui uma pesquisa. Que eu olho para esses caras, eles me parecem gente de classe média, mas aos olhos do americano, eles são ricos. Então, por que os americanos estão vendo riqueza onde eu não estou vendo? E aí começou a pesquisa em antropologia e eu fui entrando no mundo dos ricos para tentar perceber como é que dentro da sociedade brasileira alguém, né, é reconhecido como rico. Porque já adianto que dinheiro é só parte desse negócio. Se depois você ganha dinheiro, temos estatísticos, o dinheiro só representa 1/4 dessa guerra. Depois você ganha dinheiro, você precisa batalhar para convencer os outros que você é rico como diz ser. Porque senão você não goza do privilégio da riqueza. Então essa loucura desse jeito brasileiro de tentar inventar riqueza foi o que me jogou na antropologia do luxo ou na antropologia dos ricos. E em retrospectiva, hoje, você considera essas pessoas que foram para essa linha ricos? Eu ia perguntar exatamente isso. Você sabe que sim ou não? Sim ou não por quê? Porque sim. Porque no Brasil... Eles tinham dinheiro? Eles tinham dinheiro. Okay. É 1/4. Eles é um tinham quarto. Isso. Okay. E o que é o mais legal nesse processo? Quando a gente olha para qualquer sociedade no mundo, e o fulano faz parte do 1% mais rico daquela sociedade, você pode facilmente aferir e dizer, essa pessoa é rica. Então, no Brasil, se a gente usa a mesma régua, todo mundo que tem renda mensal em torno de 28 mil reais, você faz parte do 1% mais rico da sociedade brasileira. Uhum. Se você ganha mais de 15 mil reais por mês, você faz parte do 1,6% dos mais ricos da sociedade brasileira. 15 mil reais. Okay. Então, alguém que tem um salário de 15 mil reais faz parte do 1%, 1,6% mais rico da sociedade brasileira. Se você ganha mais de 7 mil reais, você faz parte dos 8% mais ricos do Brasil. Então, quando eu olhei para alguém que tinha mais de 28 mil reais e, estatisticamente, essa pessoa facilmente pode ser classificada como rica em relação ao que a sociedade brasileira é, aquelas pessoas eram ricas sim. Mas depois, né, a gente vai vendo que para parecer rico do jeito que a gente acha que rico parece, precisa de um bocado mais. Então, eles não eram ricos naquele momento, mas para os estatísticos eles são ricos, né? E hoje eu diria que eles são, né? Porque eles foram mudando seus hábitos e comportamentos, mas naquele momento eu fiquei em crise. Acompanhando eles. Segui acompanhando. Essa parte tá bem no começo do livro. Claudete e o Mário Jorge. Isso, esse mesmo. Eu segui acompanhando esses caras e foi muito interessante ver o drama que é quando você ganha dinheiro, você tem que inventar um novo jeito de estar no mundo. Eu falo isso, no Brasil a gente tem um olhar bastante negativo com os novos ricos, né? Tem sempre um olhar crítico em relação... Cara, mas a gente deveria ser empático aos novos ricos. Você imagina alguém que tá sem nenhum centavo no bolso, ganha uma grana
E aí a sociedade começa a dizer para ele, olha, o que você comia já não serve mais, para onde você viajava já não serve mais, a casa que você morava já não serve mais, a ideia de decoração de casa que você serve, tudo que você aprendeu na vida não serve mais. Então você tem que aprender outra coisa. Sim, E aí, Claudete e Mário Jorge são um desses tipos. entendi. E é interessante a estatística que você colocou, né? Eu tinha notado até do livro, Aham. esse ponto, que no Brasil, 1% mais rico tem uma renda de 28 mil, né? Acima de 28 mil reais por mês e um patrimônio de 4,6 milhões. Aham. Isso mostra como a gente é um país pobre ainda. Pobre, exatamente. Porque se você pega e pensa nisso em dólar, você tá falando que esse cara que tá no 1%, ele tá ganhando, pelo câmbio atual, em torno de 5.200 dólares. E ele não tem um patrimônio de $1 milhão. Uhum. Não Mas tem ele tá no patrimônio. 1%. Sim. Então, de fato, pro Brasil, como ele é 1%, esse Ele cara é é rico. Mas em termos internacionais, ele não é rico. Uhum. Ele seria uma classe média, realmente. É. Aí no seu livro você foi depois tendo acesso a pessoas realmente que estavam no 0,01 e 0,001. A Isso. gente, engraçado, né? Eu vou até. A gente estava discutindo sobre isso, obviamente, durante a semana, já que a gente vinha fazer o podcast. E aí, nós hoje, e uma coisa que você fala no livro é que as pessoas que são ricas geralmente não se consideram ricas. Uhum. Nós não nos consideramos tão ricos quanto Entre aspas. entre aspas. Eu sei, A por gente conta de tem- estatísticas, que a gente tá no grupo. Aham. Agora, lendo o livro, eu falo pra ela, nós somos de fora. Nós somos emergentes. E eu adoro ser emergente. Eu Ah. gosto do fato de ser emergente. Aham. E tem. E as minhas amigas, Por que etc. você gosta, Malu? Eu gosto porque eu conquistei tudo que eu tenho. Aham. Então eu acho incrível isso. Aham. E, modéstia à parte, eu acho que eu tenho um gosto bom. Então talvez eu seja uma emergente, não sei, agora vão me achar, né? Mas uma emergente que tem um pouco talvez gostos bons, não sei. Aham. Eu acho que Mais passa por elegância, isso. É vamos mais botar assim. elegância. Eu tenho várias amigas que são emergentes e a gente estava discutindo sobre isso. Não sei se a gente conhece ricos que não são emergentes. Eu conheço alguns hoje. No Até por conta do podcast, pessoas Claro. que vieram Aham. aqui. no nosso grupo. Mas isso que você falou, por exemplo, você perguntou por que ela acha legal, a gente É. conquistou. Eu conheço alguns herdeiros hoje. Aham. E a vida do herdeiro, o pessoal pensa, pô, É é muito difícil. legal você receber o dinheiro, né? E tudo isso é muito bacana. Mas o negócio é que eu vejo que é mais difícil pra eles buscar algum senso de propósito. Até você coloca, né, que alguns vão virar os ocupados desocupados, por exemplo, no livro. Porque esse cara não construiu, ele recebeu. E aí fica aquilo, será que eu tenho que trabalhar no negócio da família ou conquistar meu próprio rumo? Mas ao conquistar o próprio rumo, dificilmente ele vai ter tanto sucesso quanto É. os antecessores dele, né? Mas Então, esse negócio que você traz é muito interessante. Eu brinco, e é uma brincadeira, obviamente, que a vida do herdeiro é dificílima, tá? Sabe por que a vida do herdeiro é dificílima? Porque o herdeiro não tem futuro. O futuro dele foi sequestrado no momento que ele nasceu. Quem tem futuro, em geral, são os emergentes ou as camadas médias. Os mais pobres têm pouca margem de imaginação de futuro e os herdeiros nenhuma. É quase como se tivesse a síndrome da Rainha Elizabeth, sabe? Nasceu e disseram pra ela, querida, você pode querer ser hippie e vender miçanga em Trancoso, mas você vai ser rainha, tá? Olha, só aproveita aí, daqui a pouco você vai virar rainha. A mesma coisa acontece com os herdeiros. Os herdeiros nascem, quando eles nascem, inclusive, dentro de um grupo empresarial, já está dado que, em alguma medida, eles vão ter que assumir algum cargo naquela organização. Então, o futuro está sequestrado. E mesmo os caras que vão tentar fugir desse negócio, é uma batalha hercúlea. Eu entrevistei herdeiros, e herdeiros de grandes empresas, grandes grupos familiares brasileiros, e mesmo quando o fulano sai da linha que foi planejada para ele, que era assumir um cargo na família, em geral ele não consegue fazer isso no Brasil, o cara se muda. Sim. Ele vai morar na Europa, vai morar nos Estados Unidos para tentar inventar um outro caminho dele. Porque por mais que ele decida, sei lá, virar artista plástico, ele continua sendo recebido em todos os lugares como um herdeiro de tal grupo. Então o sobrenome pesa demais. É um Nepo Baby, né? É um Nepo Baby. E aí pesa demais, porque captura qualquer possibilidade de invenção de futuro. A graça, quando você... e aí talvez o peso também de ser emergente, é que você tem que inventar um futuro, né? Uhum. E um futuro que está marcado por uma série de interrogações. Uhum. Que pode dar certo, pode dar errado, o que eu tô fazendo talvez não seja reconhecido, ou isso que eu gosto pra caramba, talvez não é aquilo que as pessoas acham que eu tenho que gostar, né? Uma série de conflitos que aparecem aí também. Mas o herdeiro não tem futuro, então é difícil a beça. Porque a coisa do propósito é isso, né? É um grande motor que te empurra pra vida e que te faz acordar de manhã achando que vai dar alguma coisa que você tá fazendo no presente. Então o presente ganha significado
pela essa ideia ou essa imagem que você acha que vai ser o teu amanhã, o amanhã do teu filho, por aí vai. O herdeiro perde isso. Então a vida fica esvaziada de sentido mesmo. Fica uma vida mais bege, mais sem graça. Não, eu me preocupo com isso porque agora a gente tem uma filha. Isso que eu ia te falar. E aí? Pois é, a gente discute muito isso. Cara, como é que a gente faz, por exemplo, pro dinheiro não estragar ela, né? Como é que a gente vai dar pra ela experiências que... pelas quais a gente passou e que foram importantes. O fato de eu administrar o meu dinheiro bem é porque eu era quebrado lá atrás, entendeu? Porque se eu tivesse sempre dinheiro em abundância, talvez eu não fosse bom em administrar. O pessoal às vezes me procura no Instagram e fala assim, pô, Bruno, eu tô com um problema, eu recebi uma herança aqui de 5 milhões. Eu falo, cara, isso não é um problema. Isso não é um problema. O problema não tá na abundância. O problema é gerir a escassez. Você tem dinheiro, né? Então vamos administrar esse negócio bem que você vai conseguir uma renda mensal, vai estar tranquilo. E a nossa filha já nasceu num ambiente onde ela não vai ter problemas que nós tivemos lá atrás. Então eu não sei, por exemplo, né? A gente teve filha agora, eu com 37 anos. Por quê? Porque o caminho geralmente é você começa a trabalhar, constrói patrimônio, e aí depois você tá com a vida mais tranquila, você fala, agora eu posso ter filho para dar estabilidade pro meu filho. Claro. Ela vai ter estabilidade desde o dia 0. Será que o melhor para ela, então, é ter filhos com 20 e poucos anos? Ou não, tem que fazer faculdade para ter um trabalho que ela não precisa, por exemplo? Mas a minha discussão, inclusive a gente falou sobre isso, é que eu acho que ela ainda vai herdar muito da nossa filosofia de gente que não tinha dinheiro. Então, ela vai conviver com muitos hábitos que a gente ainda carrega. Então, a gente não abandonou todos os hábitos econômicos. Talvez a gente ainda tem muitos trejeitos de pessoas que não tinham dinheiro. E que hoje, graças a Deus e a nosso esforço, a gente tem a abundância. Então, eu não sei se ela vai ser herdeira clássica. É uma herdeira carregada de outras coisas. Em geral, demora umas 2 ou 3 gerações para virar uma herdeira clássica. Exato. Então, ela vai estar bem ainda. Ela vai estar meus marcada. Netos que estão ferrados. Ela ainda vai estar os seus netos, eu acho. No caso de vocês, os netos de vocês também já não vão ter problema de dinheiro. Não. Então, os netos de vocês vão... Em geral, a transição acontece porque, olha que loucura. Quando a gente está olhando, né, todo rico tradicional no Brasil, todo herdeiro no Brasil, foi novo rico em algum momento. Eles gostam de vender essa coisa de que, minha família é de berço, eu tenho berço. Mas todo mundo, inclusive, sei lá, as famílias mais tradicionais, os Gimli, né, que eu cito no livro, foram novos ricos. Assim, a família, ela vem do sul do país, ela começa com uma loja de tecidos no Saara, no Rio de Janeiro. Uma junção muito importante do bom gosto que o Gimli tinha com o sócio dele, que era versado em línguas. Eles começam a fazer importação de produtos, ganham uma importância na elite carioca e eles vão ficando ricos. Então, qual é o momento que começa a marcar uma coisa do herdeirinho tradicional? É na segunda geração, assim, quando a gente esquece ou quando a gente já tem a possibilidade de se afastar de quem inventou o dinheiro. Então, quando os netos de vocês e os bisnetos de vocês vão ser mais tradicionais. Porque é um momento onde a gente não tem muito detalhe de como é que a pessoa que inventou esse dinheiro, ou conquistou esse dinheiro, que vida que é essa que ela viveu antes e que vida que é essa que ela inventou depois. Quando a gente esquece isso, já começa a aparecer uma tradição. Aí, por mais 2 gerações, o dinheiro já começa a ser dividido. Porque vai aparecendo um certo fastio em relação ao trabalho produtivo tradicional, né? Então, aparece o primeiro antropólogo, sei lá, aparece o primeiro artista, aparece gente que não está tão preocupada assim em desenvolver esse trabalho. Mas a sua filha, eu acho que não vai ter esse dilema. Mas que momento que vocês acharam assim? Olha, eu acho que marcos são esses quando vocês acharam? Acho que a vida está mudando, assim, eu estou ganhando dinheiro mesmo. Porque por mais que você se compare, quando você disse, eu não me acho rico, mas me sei que sou rico. A gente não é rico igual os outros ricos como vocês talvez podem conviver, mas todo mundo tem plena consciência do privilégio que vive, assim. Você sabe que a tua casa não é normal, o teu carro não é normal, né? O teu relógio não é normal. Você sabe tudo disso, assim. Então, mas quando é que você achou que a tua vida tinha mudado? Tem um marco o antropólogo interessante. perguntando. Não, porque, por exemplo, eu ia na casa de algumas pessoas e o pessoal fazia Nespresso. E eu não fazia, aquilo pra mim não entrava na cabeça. Eu falava, nossa, que é muito caro. Por que não faz um café coado como a gente fez? Aí quando a gente comprou a máquina de Nespresso, que aquilo não era mais um problema, eu pensei, a vida tá mudando. Mas nessa época eu ainda voltava pra casa pra tomar o café. Não, e a Malu, por exemplo, no restaurante, ela achava... A gente é casado há muito tempo. A gente é casado desde quando a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente veio junto, construindo. Mas a Malu, por exemplo, 17 anos. Ela em restaurantes, né, sei lá, a conta dava R$1.000. E no final o garçom falava, quer um cafezinho? Ela, não. O café era tipo R$12. Absurdo. Vou tomar em casa. Eu falei, amor, a conta deu 1.000.
É o café de 12 que é o problema, entendeu? Mas a gente tem essas coisas ainda, né? E a Maria Tereza talvez não tenha. Mas um ponto muito interessante que você coloca no livro é que tem essa diferença também por conta dos laços sociais. A pessoa que ela é emergente, ela tem laços com amigos, com quem estudou, que não conseguiram o mesmo sucesso financeiro, por exemplo, familiares, e aquilo vai se perdendo ao longo do tempo até uma hora que o cara chega e já nasce, onde todo o network dele também é de Isso pessoas talvez ricas. seja algo que... um drama que vocês vão enfrentar, assim. É que por mais que a sua filha seja totalmente imersa nesse mundo, e eu tenho certeza que vocês vão dar para ela consciência do privilégio que ela tem, né? É diferente do que vocês tiveram quando pequeno. Ela vai se desgarrando dessas origens, assim. Sim. Porque ela vai conviver mais nesse mundo que vocês vivem do que no mundo de onde vocês vieram. Sim. E aí isso vai criando um outro eu. É engraçado que eu falo que quando a gente ganha dinheiro, tem um ciclo de metamorfose, assim. O primeiro ciclo é sanar o passado. Então é comum que a pessoa vá lá e tenta resolver a vida da família, assim. Então a mãe que não tem plano de saúde, eu vou pagar um plano de saúde, meu pai tem uma dívida, sei lá com o quê, eu quito a dívida, não sei quem não tem casa, eu compro uma casa pro fulano. É tipo na história da nossa vida. Tem que resolver o passado, o que o herdeirinho não precisa, né? Porque ele ganha o dinheiro é dele, né? Então não precisa resolver o passado. Aí tem um segundo momento que você vai ter que começar a batalhar para entrar nesses novos círculos de relação, que vão te cobrar uma transformação do eu. Então a marca de roupa que você gostava certamente não era Oficina, era outra. Eu comprava na C&A. Isso, comprava isso no fast fashion. E aí você começa a dizer, opa, tem um momento que você fala, não posso mais usar isso, assim. Ou eu posso mais. Tem um descompasso entre aquilo que você precisa e aquilo que você acha que pode. Eu entrevistei um grupo de meninos que tinham formado uma startup e eles venderam por uma grana preta. E eles tinham uma renda de Prolabore quando a startup era deles, em torno de R$8.000. E aí eles vendem, cada um deles consegue 200 milhões. 180 milhões, uma grana assim absurda. E aí, o cara sai de salário de 8 mil para um salário, para um patrimônio de 190 milhões. Quando ele olhou aquele dinheiro, eu perguntei para ele assim, o que vocês vão fazer agora com essa grana? Assim, a gente vai fazer uma coisa que a gente sempre quis fazer. Aí um queria viajar muito, e ele comprou uma passagem para Tailândia. Eu falei, vai de primeira classe ou vai de executivo? Não, comprei da econômica. Aí eu falei, rapaz, o outro queria um carro. Aí ele compra um carro, mas ele compra um carro usado, ele comprou uma Mercedes. Comprou uma Mercedes usada, eu falei, é blindado? Aí ele, não. Eu falei, rapaz, tu tem 190 milhões, tu tem que andar de blindado. Aí ele falou, você comprou usado? Por que você não comprou uma nova? Então tinha um descompasso que você vai ter que ir atualizando, assim, nessa invenção de um novo eu, né, para poder transitar por esses novos ambientes. O que é duro, é um processo difícil a beça, né? Apesar, óbvio, de muito prazer, né, que você não vai precisar fazer conta, mas você tem que inventar um novo eu, né? E isso também tem uma loucura do impacto que isso tem nas suas relações, né? Dos amigos, né, que não vão entender que você não virou outra pessoa. Você foi obrigado a entrar em outro jogo, né? Você não ficou metido, né? Você entrou em outras relações. E isso tem uma carga de conflito que vem junto também, né? Então, ganhar dinheiro é ótimo, no sentido óbvio do privilégio de você poder gozar do dinheiro que você tem, mas tem um percurso aí que as pessoas não olham, né? Que é de invenção de um novo eu mesmo, para transitar nesses novos ambientes. Apesar de você continuar sendo o mesmo. E eu acho que esse é um conflito que sua filha não vai precisar passar, né? E vocês tiveram que, de algum modo, enfrentar. E conseguiram, né? Conseguiram. E porque se não fizer esse percurso, eu brinco que empobrece. Se você não inventar um novo eu para ser reconhecido, por mais que você não descobre qual é o melhor investimento, porque essas conversas são feitas em pequenas rodas. Sim. Ninguém te chama para fazer um novo negócio. Exatamente. Não aparece o patrocinador pro teu podcast. Exato. Se você não faz essa Você transformação e não entra, você não faz dinheiro da filhote. Por mais que você entenda de finanças, que é importantíssimo. Mas tem uma dimensão das relações que você precisa dominar pra caramba, né? Que é importantíssimo. Quando eu era militar, eu tive um comandante que ele falava... Eu fui 01 da minha turma, né? Ele falava, pô, você é muito bom, mas você tem um problema. E por conta disso, você nunca vai ser general. Eu falei, qual o problema? Ele falou, você não toma uísque. Ele falou, depois de um certo estágio, é questão social, é política, entendeu? Então você tem que estar, depois do expediente, na rodinha certa do uísque e do charuto, porque isso vai contribuir com você. Tem que passar por Brasília. Muito difícil ser general sem passar por Brasília no final da carreira, como coronel, né? Daí eu falei, Mas depois, sair do exército, eu pensei, tô livre disso. Não.
É a mesma coisa aqui, Mesma só muda a roda, Uhum. Isso. entendeu? Mas isso de fato acontece. Mas eu queria pegar um outro ponto Eu aqui. ia só comentar um ponto Diga. que ele falou sobre perder um pouco dos laços antigos, Aham. das amizades, às vezes das pessoas. E é quase uma questão logística, às vezes. Por exemplo, né, nós esse final de semana estivemos no Rio por conta da família Aham. e a gente foi para Bangu, né? A Aham. gente não foi para a Zona Sul. A gente não esteve, a gente foi para Bangu, que é onde a minha família, Aham. parte da minha família estava e tudo mais. E é perigoso, né? Aham. Então a gente aqui em São Paulo, a gente anda de carro blindado, Aham. né? A minha filha nunca andou num carro que não é blindado. Ela anda em carro blindado. Então a gente tem todo um cuidado, a gente sabe onde se mover, a gente Claro. sabe quando ir, a gente sabe. Mas quando você tem que às vezes você precisa, nesse caso, a gente precisou ir para um lugar onde a gente não tinha total controle da nossa segurança, do que a gente ia fazer, das pessoas que estavam ao nosso redor, como a gente tem aqui. Então, no final das contas, não é que às vezes a gente vai perder de propósito essa relação. É que, logisticamente, não faz mais sentido. A segurança não é a mesma, a gente tem receio, então talvez seja mais fácil a gente trazer a família toda para cá para vir nos visitar do que ir até lá, Que é o que a gente porque faz no não, Natal, que né? é o que a Faz gente todo faz no Natal, por exemplo, 30 pessoas dentro da minha casa, porque é a casa que vai receber e comportar todo mundo de uma forma gostosa e etc. Então, no final das contas, às vezes as pessoas, vocês se É. distanciaram. É. Não é, e não é exatamente isso. E também no final, as suas relações acabam se perdendo porque você acaba tendo interesses totalmente diferentes. As pessoas já não conseguem conversar. Nós Exatamente. empreendemos, né? Então, a gente tem amigos empreendedores que dividem os mesmos problemas, as Uhum. mesmas questões que a gente tem. E talvez alguém que continue no funcionarismo público ou algum outro problema, ou algum outro trabalho, não tenha uma conversa fluida com a Isso, gente, porque a claro. gente não tem os mesmos problemas, É, literalmente. e eu acho que é engraçado isso, que eu fiz muita pesquisa em condomínios de emergente na Barra da Tijuca, em outros lugares. E é engraçado que a área de lazer era sempre cheia. Você vai num condomínio, sei lá, no Genópolis ou no Itaim Bibi, a área de lazer não tem ninguém, a academia tá lá vazia sempre. E nesses lugares não. E aí as pessoas dizem, por que a academia, o fulano tem piscina dentro do apartamento dele? Por que ele se enfia na piscina do condomínio? Porque é construção de rede de relação, né? É ali que você se atualiza, é ali que você constrói vínculo, é ali que você estabelece novos papos, entende, vai se atualizando, é ali que você faz negócio também. É outra dinâmica. E aí, às vezes, fica difícil, né? O pessoal de onde a gente sai entender esse processo todo, né? Isso acontece em todas as relações. Se você for pensar, por exemplo, né? Eu sou filha de militar, o Bruno foi militar, meu irmão é militar. Então, nós vivemos esse mundo durante boa parte da nossa vida e temos muitos amigos militares até hoje. Eu ia falar que é até fácil manter relação por causa da internet hoje em dia. Tá. Hoje é mais fácil. E aí, os militares, eles ficam num bloquinho Comunidade, né? e numa comunidade única. Por quê? Porque ali as pessoas vivem os mesmos problemas. Então, elas também têm mais distanciamento, às vezes, da família e mais proximidade com comunidade. pessoas que trabalham com eles, que dividem as mesmas relações e os mesmos problemas. Todo grupo tem os de dentro e os de fora. É isso, Final. exatamente. Qualquer grupo, em qualquer sociedade, a gente tem isso, assim. Esse pessoal que a gente acha que é do nosso grupo, e, em geral, a gente é de fora de alguém também. A gente vai batalhar para se inserir nos grupos que a gente deseja estar. Esse de dentro e de fora, o Michel usa essa nomenclatura no livro. Mas o ponto que eu queria ver, Michel, por exemplo, você falou, a filha de vocês não vai ter esse problema, e os netos aí talvez já comece a se desconectar um pouco da origem do dinheiro, né? Aí vira herdeiro de fato. Eu pensei, tomara que seja assim, porque significa que a sucessão deu certo, né? Uhum. E há várias histórias de famílias que ganharam muito dinheiro e no final o dinheiro foi se esvaindo até que eles voltaram a ter a condição do criador original daquela riqueza. Uhum. Me chama a atenção, por exemplo, a história dos Vanderbilt nos Estados Unidos. Uma Uhum. família riquíssima, fizeram dinheiro com estradas de ferro e também com navegação. Aí o Vanderbilt original, vamos colocar assim, ele passou para o filho que dobrou o patrimônio, mas depois o patrimônio foi se esvaindo, sendo dividido, a tal ponto que hoje, quando se faz uma reunião da família, um século depois da construção da riqueza, não tem mais nenhum milionário. Uhum. Eu pensei, poxa, deu muito errado, Deu porque era errado. muito dinheiro lá atrás. E eu queria saber se você teve contato também com essa pessoa que ela teve acesso à riqueza e perdeu ao longo do tempo. Vários. Não é muito difícil, assim. Você vai no Rio, por exemplo, quando vocês não vão para casa da família da Malu e vão, sei lá, ficar na Zona Sul, ficar no Leblon. Eu brinco que você vai encontrar um fulano que mora num baita apartamento no Leblon, ele vive uma vida confortável,
e ele vive essa vida que a gente vai chamar de uma classe média tradicional. Ele vai ter uma história para contar do vovô que foi rico e perdeu tudo, do papai que foi rico e perdeu tudo. Porque o ciclo é engraçado. Assim, primeiro que a herança vai se dividindo, né? E se você não produz dinheiro na mesma medida que a divisão, a família automaticamente vai empobrecendo. Porque eu sou o dono do dinheiro, eu tenho 2 filhos, esse dinheiro se divide por 2. Meus filhos têm 2 filhos, o dinheiro se divide por 4. Se a geração que recebe dinheiro não for capaz de dobrar na mesma proporção que ela recebeu, a família por si só vai empobrecendo. Então isso acontece. E acontece porque depois que a família vira um negócio mais tradicional, que é em 2, 3 gerações, como eu disse, vai aparecer o primeiro artista, que é uma brincadeira que eu faço. Que é alguém que não tá querendo. Não tá produzindo. Não tá produzindo nova riqueza, não tá fazendo esse filho mudar. Isso tem mudado agora, antigamente, nos últimos tempos, tá? Pela invenção ou pela estabilização desse negócio que a gente vai chamar dos family offices no Brasil. Né? Então, a gestão da herança como um patrimônio da família, e não só, vamos cuidando aqui, ou um amigo meu administra, eu vou gastando e faço a conta de quanto dá para gastar até eu morrer. Isso acabou, né? Agora, o que as grandes famílias fazem é inventar uma empresa para gerenciar esse dinheiro, saber como o dinheiro vai dar filhote. Então, a profissionalização dessa herança em algumas famílias tem retardado esse processo. E eu ouvi muita gente preocupada em entregar para a próxima geração, no mínimo, o mesmo dinheiro que recebeu. Então, uma fixação, assim, eu recebi 100 milhões do meu pai. Eu e meus irmãos, por mais que a gente entenda que esse dinheiro vai ser dividido, no mínimo a gente precisa entregar 100 milhões para a próxima geração. Então você vive do quanto aquele dinheiro rende, com conforto, mas você tem uma preocupação. E a próxima geração tem uma preocupação também de levar esse dinheiro ou mais, ou no mínimo entregar o mesmo dinheiro que recebeu. Agora, que traço é esse de empobrecimento, claro? Olha que loucura que é o jeito brasileiro, né? Isso aí está diretamente conectado ao teu assunto tema desde sempre. Que a gente é apaixonado por mobilizar dinheiro. Sim. Né? Não é à toa os índices de poupança no Brasil, comparado com outros lugares, apesar da gente estar entre as 10 maiores economias do mundo, é baixíssimo. É baixíssimo porque a gente é aficionado em mobilizar dinheiro. Então o fulano ganha dinheiro, ele sai comprando casa, ele compra fazenda, ele compra relógio, ele vai comprando tudo. E aí, quando ele começa a empobrecer, ele demora muito a abrir mão desse patrimônio imobilizado. Então, para o fulano entender que ele não tem mais dinheiro para bancar aquela casa, a casa já tem que estar com rachadura, quase assim. O fulano entender que ele não tem dinheiro para ter barco, para ele entender que, assim, para você ter frota de avião, você tem que ser bilionário, senão vale a pena você entrar no avião de carreira ou alugar de vez em quando. Para o fulano entender isso, demora muito. E esse é o ponto de fracasso dessas grandes fortunas, que ficam apegadas ao dinheiro imobilizado, né, ao patrimônio, e não entendem que a vida mudou. Ou não entendem como eu mobilizo de novo esse patrimônio para ele poder dar filhotes dentro do mercado financeiro. Não entendem isso. Então, agora os cartões de crédito têm lançado, né, essas novas bandeiras. A Visa lançou, né, acho que tem que ter 30 milhões dentro do banco para conseguir ser privilege. O Mastercard acho que lançou também. Tem uns bem exclusivos agora. E é desgraçado, porque o recrutamento desses clientes para participar desses grupos novos aí de cartão de crédito, no Brasil ele está sempre enviesado. Tá? Por quê? Porque o fulano tem uma casa em São Paulo, no Jardim Europa, ou aqui em Alphaville, ele tem uma casa de praia, ele tem uma casa de campo, ele tem casa em Aspen. E no banco ele tem um dinheirinho assim. Então ele tem um patrimônio de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, mas dinheiro no banco para colocar ele dentro desse cartão de crédito ele não tem. Aí ele liga lá no banco e fala, mas fulano, como é que eu não tenho? Não, você precisa ter patrimônio aqui dentro do banco, em dinheiro. Não, mas não vou ter, porque como é que eu vou ficar sem minha casa de neve? Como é que eu vou ficar sem minha casa de praia? E aí o patrimônio todo mobilizado. Fonte número 1 para começar o dinheiro a desandar. Pelo custo de manutenção. Isso as pessoas não fazem conta. Então o que é? E aí, sobretudo quando a gente olha para as novas gerações, acontece a mesma coisa, né? O cara recebe, essa coisa que a classe média vive também, apartamento no Higienópolis que foi a leilão porque o fulano não tinha grana para pagar o condomínio. É porque o cara não entende que vai dar, ele não faz conta. Que assim, ele não vai ter como pagar aquele condomínio, aquele IPTU. E aí ele deixa aí ao leilão, perde o patrimônio, porque ele não tem coragem de vender antes. Então essa é uma loucura clássica no Brasil. Pela maneira como a gente produz riqueza. Eu digo aqui que, e por isso que o teu trabalho é tão importante, o trabalho de vocês, a gente não entende dinheiro até hoje no Brasil direito. Assim,
As pessoas entendem se a conta tá no vermelho, se ela tá no azul. Se o chefe diz para você, vou te dar 10% de aumento, no Brasil a gente acha que é ruim 10% de aumento. Porque ele não permite que você volte para casa de Uber hoje. Você vai continuar voltando de transporte público. Então, um aumento que não muda o padrão de vida, ou seja, não me permite acesso a outras coisas, a gente não entende no Brasil. E a gente é apaixonado pelas coisas. Então, o fulano só entende que a vida dele mudou, não é quando o número do banco está crescendo. Por mais que o banco tenha inventado o delta lá, faz a curvinha, ele não entende direito. Ele entende quando ele muda de apartamento. Ele entende quando o filho dele muda de escola. Ele entende quando ele sai da econômica e vai de executiva. Então é um modelo de sociedade que pensa a riqueza por consumo. Não pensa a riqueza por investimento. E aí fica difícil criar poupança, fica difícil a gente pensar, né, em outras formas de fazer esse dinheiro. Então, é clássico. O fulano perder dinheiro, falir, né, que eu brinco que são os falidos. Os falidos são aqueles que têm as coisas, mas não têm dinheiro para bancar as coisas. Uhum. E aí eu fui muito à casa de falido. É clássico, assim. Como é que eu sabia que era um falido? Na hora que tocava a campainha. Abri a porta. Rico, em geral, a casa tem ou é branca para pintar todo ano, ou tem cor forte. É terracota. É amarela, né? Para poder pintar todo ano, tem uma baita manutenção, que aquilo é um traço de distinção. Então a casa tava com aquele branco meio chumbado já. Tava areia, assim, off-white. Aí eu dizia, já desandou, né? Esvazia a piscina para dispensar o jardineiro ou o piscineiro. O jardim, né? Paisagismo é um tema importantíssimo na construção de uma casa de alto padrão. Um jardim já tá meio chumbrado, sabe? Assim, que um jardim de paisagista é um jardim que parece que não foi pensado, mas foi pensado pra caramba, né? Sim. Então o jardim tá meio chumbrado. E a pessoa não sai daquela casa. E eu perguntava pra ela, por que você não vende essa casa? Vai morar num apartamento num bairro legal, menor. Pega esse dinheiro e investe para viver de renda. Batalhei muito para chegar até aqui. Como é que eu vou morar numa casa menor do que essa? E aí, é tão doido isso que eu perguntava. Quando eu falava para os ricos que o Buffett, né, mora na mesma casa há 60 anos, eles me perguntavam assim, mas o que ele fez com tudo que ele comprou depois que ficou rico? Porque a gente vai sempre comprando coisa para entender que a gente é rico e para mostrar para os outros que a gente é rico. Esse, para mim, é o principal ponto mais sensível na maneira como a gente gerencia patrimônio no Brasil. Essa loucura de comprar coisa, essa loucura do... Você tem pena do outro que mora de aluguel, você tem pena do outro que não tem carro, né? Aí o fulano é obrigado a comprar um carro para convencer na roda de amigos que ele deu certo. Você tem pena do outro que não tem relógio, você tem pena do outro que não viaja nas férias. A gente acha que alguém deu certo quando gasta dinheiro e não quando investe dinheiro. E não né? quando tem o dinheiro investido. Né? Isso é bem interessante também, porque eu tenho um canal no YouTube há muitos anos, né? E a gente começou nossa história na internet com o meu canal no YouTube. E quando começou, a gente morava em Realengo e tinha uma cozinha bem pobrezinha, assim, atrás, porque a gente economizava muito dinheiro. E naquela época, nós éramos classe média. E logo depois a gente já virou uma classe média alta. A gente era classe média, mas vivia como se fosse menos. Como se fosse menos. Quanto vocês guardavam, em geral? Na época? É que varia de... Quando eu me formei, eu ganhava 4.500, eu guardava 1.500 por mês. No final, logo antes de fazer essa transição para empreender, a gente junto ganhava 10 mil reais. Um pouquinho mais, porque vinha um dinheiro de site, já dava uns 12 mil reais, e a gente guardava quase 6 mil reais. Só que aí, no meu quartel, por exemplo, o pior carro era o meu, entre os oficiais. Entendeu? O pessoal ia viajar para os Estados Unidos para tirar férias, né? A gente ia para Argentina, porque o câmbio ajudava. Então a gente tinha hábitos bem mais... A gente economizava muito estoicos, dinheiro. digamos assim, em comparação com as pessoas por muito tempo, mesmo depois coisa. que a gente começou a ganhar mais dinheiro, a gente continuou economizando muito, e cada vez mais. Você falou 30%, e depois foi uma quantidade... A gente aumentou muito a nossa economia, sei lá, chegou um momento que a gente economizava 80%, 90%. Hoje em dia, né? Porque como a renda aumentou muito, o nosso padrão de consumo ele até subiu, mas falo que a Malu hoje é mais econômica do que lá atrás, porque lá atrás ela tinha R$1.500 para gastar. Hoje ela tem muito mais, em proporção ela gasta muito menos daquilo que ela pode. Mas o ponto que eu ia chegar é que um belo dia nós mudamos de apartamento em São Paulo. A gente, quando veio para São Paulo, morávamos numa kitnet, depois a gente mudou para um apartamento que era maior, que tinha o quê? 200 metros quadrados? De 55 metros quadrados para 170. E aí, era mais bonito, era mais fancy, mais chique, né? Justamente porque a gente queria gravar, a gente trabalhava em casa e tudo mais. E eu lembro que as perguntas no meu canal eram, meu Deus,
O que aconteceu? Como vocês ganharam tanto dinheiro Nessa hora que acharam, ficou do nada, né? Do nada. Porque Foi quando foi eu mudei de o padrão apartamento. de consumo, literalmente. Isso. Foi quando apareceu na nossa cara que a gente, de fato, tinha ganhado dinheiro. Mas a gente já tinha aquele dinheiro há muito tempo. A gente só não expressava esse dinheiro em forma de consumo. Isso que você está dizendo é muito interessante, sobretudo por causa do trabalho de vocês, que esse talvez seja o principal ponto de queda de alguém, sobretudo quando a gente olha para ou grandes empreendedores ou para executivos. Que o cara, para ele fazer mais dinheiro, ele precisa vender um padrão de vida que às vezes ele não tem. Uhum. Então, eu brinco que para o cara virar diretor, ele é gerente, ele começa a viver uma vida como se ele fosse diretor. Então ele não poupa. Aí ele vira diretor, ele fica naquela, eu preciso começar a viver agora uma vida como se eu fosse vice-presidente. Aí ele não poupa. Aí ele vai viver uma vida de vice-presidente como se fosse presidente, e não poupa. Aí chega um momento que ele inventa uma estrutura que é caríssima, né? As crianças estudam na escola de 15 mil reais, a casa é enorme, a casa de praia, o gasto, a viagem executiva, babá, motorista, não sei o quê. E aí ele aposenta ou ele é demitido do mercado de trabalho. E para ele voltar, ele acredita que ele tem que continuar sustentando aquele padrão de vida. Então a poupancinha que resta para ele, ele vai torrar. Uhum. Porque ele acha que se eu não frequentar o clube, se eu não tiver o barco, se eu não tiver esse carro, se eu não tiver sei lá o quê, as pessoas não vão me chamar para trabalhar. E aí ele acaba, ele fale, né? Totalmente. E isso é uma loucura, sobretudo quando a gente está olhando nesse mundo da internet, né? Que os stories, né, tem um papel importante. As pessoas embarcam nessa antes de ter patrimônio, achando que aquilo vai dar para elas um lugar. E nem sempre. Aí é caminho para o fundo do poço, né? De você achar que você pode viver assim mais. Pouca gente faz o que vocês fizeram, né? Sim. Pouca gente sim. faz o que vocês fizeram. Eu já conheci pessoas, né? Por causa da consultoria que a gente tem aqui, a Aham. Portfel. A Portfel, ela é uma estrutura de family office que a gente adaptou para poder atender Aham. muita gente, varejo inclusive. O cara com mais de 100 mil a gente já consegue atender hoje em dia. E um ponto interessante, quando a gente criou essa estrutura, várias pessoas do digital falaram, pô, Perini, eu queria que você tomasse conta do meu dinheiro, você não podia, você não fazia isso, mas agora você tem gente para me indicar para fazer. Aham. Deu, beleza, vamos lá, né? E aí, você tem quanto pra tomar conta? O cara fala, pô, vou começar a juntar agora. Eu falei, pô, mas calma aí. Tá na internet há 5 anos, tendo sucesso. Quanto é que você faturou ano passado? Ah, faturei 5 milhões. E você não poupou nada? Ele falou, não, gastei tudo. E, tipo, faturamento não é lucro, né? Mas no caso Claro. dessas pessoas de internet, com Claro. equipes enxutas, você fatura 5, paga imposto, paga equipe, sobra 3,5, entendeu? O cara gastou tudo. Não poupou nada. Daí ele falou, não, é porque no ano seguinte eu vou crescer, pô. Só que todo mundo projeta crescimento. Isso, todo mundo projeta. Na pandemia, muita gente cresceu, porque todo mundo ficou trancado em casa e aí começou a consumir mais online. Então, o pessoal projetou em 2021 que ia crescer. Muitos não cresceram. Então, eu falo pra Malu, assim como com jogador de futebol, você tem uma massa gigantesca que ganhou muito dinheiro e depois fica pobre, com a internet vai ser igual, eu tenho certeza, infelizmente, que muitas pessoas que ganharam dinheiro agora não vão conseguir sustentar esse patrimônio ao longo do tempo. Aliás, nem tem patrimônio, né? E Justamente por isso não vão sustentar. a vida útil de um influencer, né? Só influencer. A Rafa Lotto lá do YouPix mostrou uma vez que era em torno de 5 a 6 anos. Então a carreira desse cara é disso, assim. Ele gosta de acreditar que vai ficar com 200 anos fazendo stories e as pessoas apaixonadas por ele. Não vai. Não vai, se ele não construir algo no offline, né? Que sustente aquela coisa. Se ficou só achando publi, não vai. Não vai. E aí é derrocada, porque, de novo, ele sustenta esse interesse na vida dele. E como você estava falando muito bem no começo do programa, que é vendendo uma vida que as pessoas gostariam de ter. Essa vida leva o dinheiro todo que ele ganha, porque ele fica apostando nessa coisa, do carro, a casa, e aí acaba aquilo e ele termina falido. Então, para mim, um dos pontos fundamentais para a gente pensar a organização financeira no Brasil é entender que gestão de patrimônio não é gestão de consumo. E isso aqui tá assim, né? As pessoas acham que a minha vida vai melhorando e eu vou gastando o dinheiro que eu tenho. Eu sou péssimo, eu sou antropólogo, né? Então eu não tenho nenhum controle de planilha de Excel, nunca soube fazer. Primeira coisa que quando eu ganhei dinheiro, eu contratei um consultor financeiro, que faz pra mim, diz, não pode gastar mais restaurante esse mês. Eu vou perguntar, eu posso viajar? Eu pergunto, posso viajar? Aí ele fala, você não pode viajar, então eu não posso, não viajo. Bom, Eu posso comprar tal sapato? Posso. Não então pode, tá bom. Pode? Então posso. O que ele diz que eu posso, eu vejo, já tá crescendo, tá bom, é isso mesmo. Porque o que você faz é uma democratização, mas tem um esforço do fulano de consumir esse conteúdo para poder gerenciar o próprio dinheiro. Eu não tenho essa capacidade. Aí pago o fulano e ele diz para mim o que eu posso e o que eu não posso. É uma escolha sensata. É uma escolha Uma sensata. escolha sensata. Mas sobre o que você falou do pessoal imobilizar muito dinheiro, né? Também tem uma explicação histórica para isso aqui no Brasil.
porque a gente passou por 9 trocas de moeda. Uhum. Então, fomos um país com muita instabilidade. E se você pega, por exemplo, a inflação acumulada desde os anos 80, onde o problema se agravou mais, tivemos aquela década perdida, hiperinflação, até 94, começo do Plano Real, é um número surreal. É um número acumulado, está no site do IBGE isso, de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717 mil, 671,7%. Isso é inflação acumulada. É loucura. Então, se você fala que uma inflação de 100% é preço dobrando, na média, né? Que alguns preços podem muito mais do que dobrar, isso aqui são preços na média multiplicando por 26 bilhões de vezes. É surreal isso ter acontecido. Surreal. E aí a minha avó, por exemplo, pegou a época de hiperinflação. Minha mãe pegou pequenininha, não lembra muito, né? Eu não peguei. Eu nasci em 88, então a minha primeira lembrança de dinheiro já era no Plano Real. Eu com 6 anos na padaria com 10 reais. Que inclusive eu comprei a padaria inteira. Meu pai me deu uma nota assim e falou, vai lá se divertir com seus amigos, e a gente comprou tudo. 10 reais hoje não compra nada, né? Nem Mas francês. a minha avó, ela fala, pô, quando é que você vai comprar tijolo? Porque patrimônio é tijolo. Porque o que não derretia com hiperinflação? O dinheiro na mão derretia. Né? Aplicação bancária foi confiscado. Então, ó, segurança é tijolo. Isso. E acho que isso está mais presente na memória do brasileiro do que ele costuma raciocinar. Você assim, está certíssimo. Então, os europeus e os americanos conseguiram construir uma noção de percepção de valor da moeda. A gente não conseguiu. E, para além disso, tem 2 aspectos que eu brinco aí no livro que foram fundamentais da gente não entender dinheiro. O primeiro deles é a intensa urbanização do Brasil. Então, no começo do século XX, o Brasil era 80% agrário, 20% urbano. E aí, quando chega em 1970, isso inverte. A gente vira 20% agrário e 80% urbano. Então, uma elite da terra muda para a cidade com uma lógica de cidade do interior, sabe? Que você passa ali, a terra do fulano, a casa do ciclano, esse feijão do seu Beltrano. E a gente vai ter que se acostumar com o dinheiro, onde eu alugo tua casa sem saber quem é você, né? Então a gente demorou, e juntou com a inflação, como você colocou, e juntou com a troca de moeda, ninguém percebia nada. E um outro fator foi que a industrialização aqui é recente, né? O processo de migração para o capitalismo é recente, a gente faz isso no século XX. Até 88 você tinha escravo, gente escravizada, então você não tinha força consumidora nesse país. E aí a gente faz isso a toque de caixa também. Então, os americanos demoraram 300 anos, os europeus 400 anos para se acostumar com o dinheiro. A gente fez na toque de caixa, com todos esses percalços econômicos. Então a gente não sabe o valor do dinheiro mesmo. Eu brinco que tu abre a tua conta aí, tem R$1.000, 1.100, tu não entende direito a diferença de 1.000 para 1.100, não. Você tá preocupado, o que eu posso comprar com isso? Eu tinha um amigo maravilhoso que dizia para mim, eu falava para ele, o que você vai fazer quando você ganhar na loto? Ele falou, se eu ganhar quanto? Eu falei, uns 5 milhões. Aí ele falou, eu entro amanhã no site, compro uma casa de 5,5 milhões para voltar aqui para trabalhar amanhã de novo. Que é essa coisa, né? De como é que a gente imobiliza tudo. É uma loucura. E você quer ter uma pergunta? Quer fazer? Pode fazer, depois eu faço. Não, e eu queria saber também, Michel, logo no começo do programa eu falei, né, sobre por que a vida do rico ela causa tanto frisson, assim. Na sua visão como antropólogo, após a pesquisa, por que o pessoal quer saber tanto da vida do rico? Se isso é muito aqui no Brasil ou não, se é normal, a gente tá na média dos países, ou se no Brasil tem um temperinho a mais, onde fofoca atrai mais view do que, por exemplo, outras culturas? Não, eu acho que a gente tem um interesse... Há um interesse comum sobre a vida dos ricos. Não à toa, White Lotus fez tanto sucesso. Mulheres Ricas, que é aquela série que teve aqui, era uma franquia global, né? Tinha em outros lugares também. Mas o grande ponto aqui é que a gente tem fascínio pelos ricos, né? E em outros lugares, sei lá, na França, nos países nórdicos, alguém que é rico tem vergonha de ser rico. Então, Eu ia dizer, depois eu tenho uma pergunta sobre os europeus. a gente tem fascínio aqui, né? A gente fica vendo o vídeo de react de influenciador sobre o outro na primeira classe da Emirates, né? A gente adora ver react de mansão em Alphaville, né? A gente tem um fascínio mesmo de ficar imaginando. E eu digo que a gente constrói esse negócio em casa. Porque não importa quanto dinheiro a família de vocês tinha, toda a família tinha um tio rico. Se o tio rico não for teu pai, é alguém que você vai ficar de olho para imaginar o que essa pessoa faz. Hoje são vocês, né? Eles vêm aqui e ficam de olho. Como é que é a casa do fulano? O que ele come? Que joia é essa? Que marca é essa? Então a gente vai criando um fascínio. Joãozinho 30 estava certíssimo, né? As camadas populares têm um fascínio pela vida do luxo mesmo. Não que elas imaginem que vão viver como João Paulo Lemann vive. Eu não acredito nisso. Mas a gente gosta de acreditar que você, se algo acontecer, você vai viver uma vida desse teu rico próximo. Que é a melhor casa da rua. Lá em Bangu devia ter muito isso, assim. Qual era a melhor casa da rua?
quem tinha o melhor emprego da rua. A gente ambiciona ser esse que é próximo. E aí gera um fascínio enorme. E a gente tem um olhar positivo. Eu falei isso a beça, assim, quando o governo estava com essa conversa da taxação dos super ricos, né? Eu falei em inúmeras entrevistas que essa lógica do pobre contra rico no Brasil não faz sentido, né? O pobre quer ficar rico aqui. Não tem esse debate do que país é esse, que o fulano vive desse modo. Não, o gerente da firma está preocupado com a taxação do rico porque ele tem certeza que ele vai virar diretor ano que vem. Né? O influenciador tem certeza que ano que vem ele vai aumentar. Não, mas o cenário está péssimo. Ele tem certeza que algo vai acontecer, uma força divina, vai jogar na loto, no bicho, na bet, sei lá onde, e a vida dele vai mudar. Então a gente tem um fascínio por esse aspecto. E o segundo ponto é que mesmo você não tendo dinheiro, no Brasil a gente inventa uma figura que é importantíssima, que é você pode se comportar como rico mesmo sem ser. Tem muita gente falando isso hoje, né? Que eu chamo de metido a besta, que é o avesso do falido. Porque o falido é aquele que tem as coisas, mas não tem mais dinheiro. E aí tá tudo acabando. O metido a besta é aquele que tem as coisas, mas também não tem dinheiro. Fez no crediário. É isso. Então é isso. Que todas as marcas de luxo piram quando o gestor da marca brasileira chega na França, na Itália, nos Estados Unidos e diz que tem que parcelar de 10 vezes. Que país é esse que o fulano compra um Rolex e parcela? Que o fulano entra na Tiffany e compra uma joia parcelado, né? Um diamante parcela às vezes 20 vezes, né? Faz um crediário de diamante. Ninguém nunca viu isso em nenhum lugar. Financeiramente, meu marido vai dizer que vale a pena, Se não tá? tiver juros. Se não tiver juros. Independente se você poucos. tem dinheiro ou não. Então, e claro que faz sentido, né? Mas até porque quando inventaram o crediário, já embutiram no preço. Então, mas isso na cabeça de um gringo Não faz sentido. não faz nenhum sentido. E eu acho um negócio interessante também, que é o nosso fascínio pelo falsificado, né? Que é uma lógica típica dessa performance da elite brasileira. Porque alguém que é de classe média nos Estados Unidos não vai na Cannon Street, em Nova York, querendo saber qual é o último modelo de bolsa falsificado da Louis Vuitton, sei lá. Não, a pessoa entra na loja de departamento e usa a bolsa da loja de departamento. Aqui não, né? Aqui a bolsa chegou no Shopping Guatemi, dá 3 semanas ela tá na 25 de março. Uhum. Ou no Shopping Veneza, tá todo mundo comprando. Querendo, né? O movimento que Lacoste faz, que é muito interessante, né? Uma marca que começa como casual day, de gente bem-sucedida, entra no funk e todo mundo quer o jacaré de todo mundo. Isso é dessa sociedade, né? Onde a gente tá não só preocupado em saber como é que os ricos vivem, mas a gente está preocupado também em parecer mais rico do que é. Então, é uma contradição brasileira. Todo mundo nega a posição de rico, o que não nega o privilégio. Qualquer stories que você abre aí, tá alguém dizendo alguma coisa. Eu reconheço minha condição de privilegiado. Eu reconheço que eu tenho babá, sou privilegiado. Eu reconheço que moro em tal bairro, sou privilegiado. Então, a gente nega a riqueza, mas reconhece o privilégio. Mas, ao mesmo tempo, da empregada doméstica ao presidente da maior empresa brasileira, tá todo mundo desesperado, querendo parecer mais rico do que é. Com essa performance. E aí um livro como esse, né, uma série, um programa de televisão, ajuda a gente a entender um funk, ostentação, ajuda a gente a entender, né, o que os ricos fazem para parecer rico. Você ficou surpreso com o sucesso do livro? Muito, muito. Muito porque eu tinha 2 coisas contra mim. Uma que era um livro, né, num país que lê cada vez menos. E outra que é um livro de um antropólogo. Ninguém sabe até outro dia o que o antropólogo fazia, né? Então fiquei muito surpreso, muito surpreso. Eu acho que é um sucesso, né? Hoje, a gente, desde que saiu, o livro está na lista dos mais vendidos da Veja, entre os 3 primeiros, varia. O Café com Deus Pai, às vezes leva eu, levo meu primeiro lugar. lugar. Mas também não tem como competir, né? De ganhar dele. Com Deus Pai, eu acho. Mas às vezes eu passo Café com Deus Pai. Mas eu acho que ele é um livro que conseguiu levar um pensamento que era restrito para um grupo pequeno, que era acadêmico, de uma forma fácil para muita gente. Então ele explodiu, né? Ele virou um best-seller. Mas não acho que é só... Eu brinco sempre que quando você tem um grande sucesso, em qualquer coisa na sua vida, nunca é um fator só. Não pode olhar para a vida de vocês e dizer assim, foi porque fez o vídeo em casa, foi porque eu sabia sobre finanças. É uma coleção de coisas, né? Eu acho que eu tinha uma presença digital com alguma relevância, eu tenho uma habilidade de comunicação que era valorizada pelas pessoas, de explicar coisa difícil de um jeito fácil. É um livro fácil de ler, eu brinco que é um livro que dá para você ir lendo no ônibus, lendo na executiva. Os ricos agora apostam sempre na executiva, que estão lendo coisa de rico. Então acho que ele é um livro que juntou uma série de fatores e aí ele virou o que virou, mas
Foi uma surpresa, sei lá. E quem tá lendo mais? Mais os ricos ou mais os que aspiram? Eu devo o primeiro sucesso à Faria Lima. Que loucura. Durante muito tempo, a Eles livraria... querem saber como parecer mais rico O ainda. mercado financeiro quer saber como é que rico se comporta para parecer Pra ser rico, exatamente. Sabe como é que foi engraçado? O mercado financeiro começou assim. Primeiro, a livraria que mais vendia o livro era a livraria Travessa do Shopping Guatemi. Lá, chegava e acabava, chegava e acabava. E o ciclo foi engraçado, porque as mulheres, em geral, cabe a elas o papel do controle dessa performance. Para a família parecer família de rico. Ela que vai combinar a decoração da casa, qual é a casa vai morar. Ela que vai dizer que a criança tem que ter cara de tal coisa para ficar com cara de criança rica. Ela que vai inventar essa performance. E as mulheres compraram antes dos maridos. Pelo título. Igual elas devem ter comprado o livro da Glorinha Calil, sei lá. Livros sobre o mundo dos ricos. Elas compraram um livro sobre o mundo dos ricos. E é isso, né? Coisa de rico, a vida dos engenhados brasileiros. E quando elas foram lendo, eu acho, elas gostaram, mas elas diziam para os maridos, olha, não é só fofoca de rico não, tá? Aqui tem um pensamento do mecanismo de como é que o mundo dos ricos funciona. E elas começaram a obrigar os maridos a ler. E aí o livro foi explodindo. Então a Faria Lima foi o primeiro lugar a vender muito. E depois o pessoal de imagem pessoal comprou muito, mas os ricos compraram e os ricos gostam, inclusive os tradicionais. Sabe quem me recomendou seu livro? Foi um psicólogo amigo nosso, Wesley Delanogari. Ah, claro. Ele comprou o livro, leu assim e falou, Perini, lê esse livro aqui, cara, você vai gostar e acho até interessante que você chame o Michel para um podcast. Eu pensei, e já tinha me recomendado. Eu tinha botado na lista assim, mas eu tinha outras leituras que eu pretendia fazer antes. Aí quando o Wesley falou, eu falei, cara, já botei na lista, a pessoa falou, ele falou, vou passar à frente aqui, vou marcar esse podcast com o Michel, vai fazer esse assunto. Mas você tinha uma pergunta, Blue? Algumas, na verdade, mas vou tentar ser rápido porque o Michel tem horário. Você falou que 1/4 para a pessoa ser rica. E quais são os outros 3/4? Primeiro, campo viagem. Não dá para você ser rico e não falar de viagem. Muito bom isso. Não à toa, o Terminal 3 de Guarulhos virou a batalha de war de banco, né? Muito bom. Eles estão lá, quem tem a sala VIP que dá duplo escarpado, qual que tem montanha-russa, qual que não tem. Porque viagem é um território importantíssimo na invenção. Eu brinco que não dá mais, numa certa classe média para cima, não dá pra você tirar férias e não dizer pra onde você vai viajar. Se você não vai viajar, minta, né? Diga que você vai pra algum lugar. É tão doido isso que quando alguém diz que vai ficar pelo Brasil, a pessoa tem pena, né? Você tem pena do... O que aconteceu esse ano? Porque viagem é o principal território. Segundo território é corpo. Corpo e esporte, né? Então, não é por acaso essa performance, né? De que uma vida com boa gestão... Até, se eu não me engano... alguém que falou dessa coisa, o fulano, se estiver gordo, não acho que da minha equipe, sei lá o quê. Acho que o Thales Gomes falou isso. Eu acho que falou. E aí causou uma polêmica danada. Estando certo ou errado, isso é um perfil clássico entre as elites brasileiras. O corpo é uma gestão importante da ideia de performance. Eu vi um post e tem até uma coisa bem específica que quando a gente olha para as mulheres muito ricas, elas querem ser mignon, e as mulheres mais que não são tão ricas, que não têm tanto dinheiro, né? O popular mesmo, é aquela coisa mais voluptuosa, cheia de... Inclusive, padrão bem cirurgia diferente. plástica, né? A moça, quando vai, ela é de elite tradicional, e ela vai fazer plástica, ela pede pro cirurgião plástico fazer uma plástica que parece que ela não fez plástica. Ela não fez. Então é um lifting muito delicado, é um peitinho no lugar, assim. São agora 500 ml, né? Isso, Já o novo rico ou essa classe média, pelo contrário, ele precisa mostrar que gastou dinheiro na plástica. Então a boca tem que ser a boca, o peito tem que ser o peito, para mostrar que esse corpo, eu tive grana para bancar isso. Mas corpo é o principal, depois de viagem, é o principal campo de batalha dessa performance da riqueza. Sabe por quê? Porque quando alguém fica rico, você tem uma ideia de que essa pessoa ela soube gerenciar a vida dela de um jeito melhor do que alguém que não ficou. É um imaginário, né? Brasileiro em torno disso. E alguém que sabe gerenciar, alguém que controla os desejos do corpo em prol de algo maior. Então, disciplina é um valor importante para os ricos e por aí vai, né? Então, quando alguém engorda, é um sinal que algum campo da sua vida está visível, que alguma coisa saiu do lugar. Ou você trabalhou demais, se estressou demais, ou comeu demais, ou bebeu demais, ou viveu na esbórnia demais. Então, o corpo é uma batalha importantíssima na distinção. E aí, os desdobramentos, né? Eu brinco que se tiver alguém aí assistindo a gente que está
ostentando maratona de 5 km, sabe aquele bagulho? Corrida de 5 km. Isso aí é coisa de Sim. classe média baixa. Porque os ricos já estão naquele bagulho. Na Qual? ultramaratona. Ironman. Ironman. Sexta. Já fizeram as 6 maratonas que dão medalha, sei lá o quê. Aí agora é Ironman, é triatlon. Aí disputam a gente. bicicleta, o nutrólogo, a quanti... Eles não comem, porque o marombado come, sei lá, 200 gramas de frango com batata doce, resolve. O moço do Ironman não, né? Milimetricamente, 12 ml de água com não sei quantos de proteína. É tudo quebrado, né? Para mostrar essa gestão do corpo pensado, de um corpo construído em torno disso. Então, é isso. Eu diria que viagem, corpo. Aí depois você vai ver as coisas de mais materiais, né? Casa, carro, sei lá o quê. Mas viagem... Seria o último quarto, então? Seria os bem os bem materiais. Eles compõem esse negócio, assim. Mas não adianta você ter bem material se não tiver gerindo o corpo, se não estiver viajando. Os dados são absurdos. Olha a loucura. Alguém que faz parte das elites brasileiras viaja, em média, 14 vezes por ano. Tá? E aí não é... Caraca, não é pra 14 fora, vezes. não. É assim, fui pra praia. Porque quando você ganha um dinheiro, você acha que descer pro Guarujá não é mais viagem. Você só deu um pulinho ali. Mas Isso é como? viagem, gente. Tá. Isso é viagem, tá? Ah, eu fui a Buenos Aires, isso é viagem, tá? Eu fui no Rio, isso é viagem. Pô, Bangu? Isso não conta como uma viagem nossa. Isso Mas conta, amor. Isso é viagem. 14 vezes ao ano. Então, viagem é gente, importantíssimo. É. Vocês fazem isso, certamente, Com né? certeza. É só de ir no Rio aí, né? Ver a família. Agora com a bebê a gente viajou menos. Ah, menos. Mas a gente acho já- que sem ela, Não, mas com ela também. A gente foi pro resort, a pra gente Portugal. né? foi pra Portugal. A gente... Ela tem 8 meses, já foi pra... Não, eu falei isso pra Malu. Ela- Eu tirei meu passaporte, eu Ela tinha foi com 22 4 anos. meses pra Portugal. Pra viajar pelo exército pra Itália, porque eu tinha do primeiro de turma. Sei. Eu tirei o passaporte com 6 meses, pô. Foi. Eu demorei. Minha 4 primeira viagem meses, internacional amor. foi. Minha primeira viagem de avião foi internacional pelo exército. Uhum. Ela viajou agora quantas vezes já? De avião, acho que foi umas 4 já, né? Não, umas 4 vezes. 4 ou 5, Pois é. E é engraçado você falar do corpo, né? Porque eu lembrei na hora de um perfil que eu vi num... É um perfil de finanças, mas ele posta muito meme também, que é o Arthurito. Ele postou assim: Ah, sim, é ótimo. o ruim de você ser gordo hoje em dia é que o pessoal sabe que além de gordo você tá quebrado. Isso. E agora tem o Ozempic e Mondial, isso aí. Monjaro, né? O Então, Arthurito divulgou o livro. divulgou? Divulgou, foi Legal. generoso pra caramba. Esse negócio, olha a loucura. Foram 300 mil canetas emagrecedoras vendidas nos primeiros 6 meses de É 2025. bizarro, né? Quem não tá tomando tá mentindo. É bizarro. Numa certa elite. É isso, né? Então voltou de novo essa ideia do corpo como um grande marcador de classe. Então, corpo, gestão de corpo, o que você tá comendo, bebeu ou não bebeu, fez exercício, quem é teu personal, qual a academia, né? As academias de luxo voltando com muita força, Uhum. né? E esse treino, sobretudo para os homens, né? Porque o que vem crescendo aí muito entre os homens é o que eu chamo do vencedor bom vivant. Na geração anterior, do pai da gente, o cara bem sucedido era aquele que chegava no escritório às 6 da manhã, saía às 10 da noite, voltava para cá, dormia, no outro dia ele estava lá e ele era o provedor dessa família. Agora ficou mais complexo. Você Esse tem que ser cara, provedor e ter tempo livre. provedor, tempo livre, cuidar do corpo, da espiritualidade, da família, do Tá filho, difícil. da mulher, do não sei o quê. Você tem que ter bem em todos os campos da sua vida. Isso é possível com gestão. Então, a ideia de gestão, de que eu avanço, de que eu sou a melhor versão de mim mesmo, ganha uma importância enorme entre as elites brasileiras. Eu tenho uma última pergunta, posso fazer? Sim, claro. Você falou do pessoal da Europa, né, dos europeus, e a gente vê, pra mim, né, que observo sempre que vou pra Europa, o europeu rico não parece rico, né? Então, qual que é? Ele tem uma grande diferença entre o europeu e o brasileiro, ou até o americano, eu diria. Sim, sim. Nos Estados Unidos, porque a grande questão da diferença é que no Brasil a gente precisa das coisas Uhum. de rico para inventar que a gente é rico. Mesmo aquele rico, eu brinco sempre que quando aparece um tradicional e senta aqui, o fulano que chega aqui fala: meu Deus, fulano tão rico, né? Parece tão simples, a pessoa simples, nem parecia que era rico. É que, em geral, você não está entendendo o que ele está usando, né? Porque ele não usa Uhum. coisas tão simples assim, de você entender. Então, o A relógio dele... blusinha simples, não é- que é caríssima. Isso, a blusinha simples dele é Prada, né? Sei lá, e não tá com logo. Ou o cachemir é loropiana, né? Não pode lavar aqui em Alphaville, né? Que encolhe. Deu um problema, né? Correio do ovo lá. Lavou, encolheu, ele processou. Ah, é. O sapato dele, o jeans dele é Seven, não é qualquer, não é, sei lá, TAP, igual a gente comprava lá no Rio, Aham. né? Não é? É outra coisa. Então, a gente, no Brasil, precisa das coisas para inventar. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu não estou dizendo que os ricos americanos não comprem, eles compram. Só que o que vai ser mais importante na invenção dessa riqueza
quanto dinheiro você tem no banco. Então, dinheiro lá não é tabu, as pessoas falam facilmente quanto elas têm no banco. Aqui no Brasil é. Então, eu não consigo dizer para você quanto dinheiro eu tenho, mas eu vou tentar te mostrar quanto dinheiro eu tenho. Então, eu vou lidar com a tua imaginação. Então, a gente olha, eu brinco que todo mundo tem a calculadora interna. Você chega aqui, eu faço um cálculo. Pra você que sabe. Pra pessoa que tá me assistindo e não Isso. tem a menor ideia, ela não Isso. consegue fazer esse cálculo. Ela não consegue. Então, a gente vai brincar com essa coisa de como é que eu vou usando coisas para te ajudar. E aí você lida com quem que você quer marcar, né? O que você está usando não é para o fulano que está andando aqui na rua ver, mas é para quem você quer mostrar para a pessoa fazer esse cálculo. Então, coisa que é muito importante, nos Estados Unidos não é nesse ponto. Porque eu digo para você, eu tenho tanto de patrimônio, facilmente. No primeiro encontro, né? Segundo ponto, em quantas pessoas você manda. Então, os americanos fazem questão de dizer, eu mando em 100 mil pessoas, sei lá, né? E o terceiro ponto é o quanto você é querido pela tua comunidade. Então, a filantropia assume um papel importante nos Estados Unidos, por isso, né? Então, eu sou reconhecido pela sociedade. Não é à toa o Buffett, junto com o Bill Gates, inventaram aquela fundação que vão doar mais de 50% da fortuna em vida. Sim. Porque isso faz ele fazer mais dinheiro. Essa Giving Pledge é maravilhosa. O que você tem? Você escreve lá, né? Eu tenho mais de $1 bilhão, eu dou mais do que 50% da minha fortuna em vida. O que você ganha com isso? Um encontro de 3 dias em algum lugar do mundo das pessoas que fazem parte desse grupo. Nos Estados Unidos, você faz muito mais dinheiro encontrando o Buffett assim de cueca do teu lado, sunga na piscina, né? Ou o Bill Gates, coisa que vale muito mais do que qualquer coisa. Então, nos Estados Unidos é assim. Na Europa, sobretudo na França, você mora em Paris, você não precisa andar todo pendurado. Em geral, elas têm uma bolsa, né? Uhum. Que elas misturam com roupa de departamento, ou um sapato. Então, a fulana é assim, agora, onde é que ela está preocupada? Qual bairro de Paris ela mora? Então, bairro é muito importante em Paris, que eles vão chamar do Beau Quartier, que é o bom bairro, né? O que é o bom bairro? Tem árvore, comércio chique. Então, tem uma loja Chanel embaixo do teu prédio. Aquele prédio clássico que a gente imagina de Paris, né? Prédio histórico. Te dá uma ideia. Se tu vem com uma família com sobrenome chique, então sobrenomes são muito facilmente reconhecíveis na França. Encontrou um rico francês, ele vai ter um D alguma coisa, sabe? De Albuquerque Lins. Se for D alguma coisa, é chique. E se você tem um chateau, né? Um castelo herdado do tempo. Pode coisa básica, né? Pode estar caindo aos pedaços. Mas é um traço de nobreza valorizado. Aí a fulana não precisa de tanta coisa igual a gente. Tendo um castelo, né? Eu acho que não precisa de joias, bolsas. Não etc. precisa. E aqui a gente precisa. E sabe o que eu tenho dito? Assim, a gente tem que parar de olhar para o nosso jeito como um jeito menos sofisticado. É apenas o nosso jeito. Assim. Uhum. Aqui precisa mesmo. Assim. Se você chegar numa reunião de grandes executivos sem um relógio X, você vai ser menos importante mesmo. Então, compre seu relógio. Uhum. O que eu acho que eu tenho dito é que... Se você pode. Se você pode. O que eu tenho dito não precisa virar vítima da indústria. Não, se você quiser e teu dinheiro der, compra um closet só de bolsa chique, tá tudo bem. Mas o que eu tenho falado em algum momento da sua carreira, você vai precisar de uma bolsa. Em algum momento da sua carreira, se você estiver indo bem, você vai precisar de um relógio. Compra um e saiba usá-lo, né? Não precisa, eu vou usar esse relógio quando eu vou encontrar com fulano. Tira lá do cofre do teu armário, da tua sacola, sei lá da onde, põe no braço, vai pra reunião, volta pra casa, tira ele do braço. Se em algum momento, no nosso jeito de construir esses vínculos, essas relações, a gente vai precisar dessas coisas. Então, faz isso de forma intencional. Que aí você não é vítima, né? Você tá sabendo jogar com aquilo. E se quiser gastar teu dinheiro tudo comprando, isso gasta também, né? Dinheiro é débito. Eu acho que todo mundo que tem o dinheiro que tem, faz o dinheiro que quer, assim. Mas usa de forma intencional. Perfeito. Bom, estamos no horário, né, para liberar Sim. o Michel, que ele tem outro compromisso. Dá para falar muito mais desse assunto ainda e com certeza o pessoal ficou curioso. Então, Michel, para quem quiser saber mais do seu conteúdo, te acompanhar, além do livro, deixa os perfis, por favor. Fala como é que o pessoal te encontra. O livro é Coisa de Rico, tá em todas as livrarias, mas eu divulgo muita coisa sobre outros assuntos também no @MichelCoforado no Instagram, no LinkedIn, que são os meus principais canais. E eu tenho um podcast que eu tento trazer outros antropólogos para falar fácil sobre vários assuntos, que é o É Tudo Culpa da Cultura. A primeira temporada a gente falou de amor, então tem outras formas de amar e é sobre isso que a gente fala lá. A gente tem uma antropóloga que estudou casamento indiano. 97% dos casamentos na Índia ainda são arranjados. Não é eu que escolho, né? Papai e mamãe sentam na mesa e resolvem. A segunda temporada a gente falou de sexo e na terceira a gente tá falando de corpo. Então, por que precisa ser magro? Por que precisa fazer plástica? Por que não precisa?
Então, quem quiser saber mais sobre comportamento, eu acho que é uma boa pedida. Queria agradecer a vocês imensamente. Eu volto, hein? Hoje eu precisei sair porque eu tenho rádio, mas eu volto e vai ser um prazer enorme. Muito Perfeito. obrigada pela presença, Michel. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos Sócios, sempre com episódio novo para agregar de alguma forma a vida de vocês. E também me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeos semanalmente, perfil do Instagram Bruno_Perini e aqui no Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, o nosso convidado, obrigado pela presença, espero que volte Muito mais obrigado. vezes. E é isso, gente, um grande abraço e até a próxima. Beijos.